O sol de março brilhava forte sobre Campinas, São Paulo, quando Emílie, de 16 anos, e seu irmão mais novo, Samuel, de 14, caminhavam pela Rua das Paineiras depois das aulas. O calor úmido típico do fim do verão fazia com que suas camisetas escolares grudassem nas costas suadas. Samuel ajustava a mochila pesada nos ombros, reclamando da prova de matemática que acabara de fazer. Cara, aquela questão de função quadrática me matou, murmurava Samuel, chutando uma pedra no asfalto rachado. Emílie, sempre mais sério e responsável, apenas balançou a cabeça. Você precisa estudar mais, mano. A mãe fica preocupada quando você tira nota baixa. Arlete Santana, de 38 anos, trabalhava como faxineira em 3 casas diferentes para sustentar os 2 filhos após o marido tê-las abandonado 2 anos antes. Era uma mulher pequena, mas de espírito forte, que sempre dizia aos meninos: "Vocês são tudo que eu tenho neste mundo." Naquele dia, ela estava limpando a casa da família Moreira, no bairro Taquaral. Uma mansão imponente com jardins bem cuidados. Era seu último trabalho da semana, e ela estava ansiosa para chegar em casa e preparar o jantar favorito dos filhos: arroz com feijão e bife acebolado. Mas Rogério Silva, um homem de 45 anos, com histórico de pequenos delitos, havia passado dias observando a rotina de Arlete. Sabia que ela sempre saía da casa dos Moreira às 5 da tarde. Pegava o ônibus na Avenida Norte-Sul e descia no ponto próximo ao seu pequeno apartamento no Jardim Campos Elíseos. Naquele dia, Rogério decidiu agir. Eram 4:30 da tarde quando o celular velho de Samuel tocou. Era um aparelho simples que Arlete havia comprado usado para emergências. O nome Mãe apareceu na tela pequena e arranhada. "Alô, mãe?" Samuel atendeu, parando de andar. A voz que saiu do outro lado era um sussurro desesperado, entrecortado por soluços. "Samuel, meu filho, me ajuda, estou..." A ligação caiu. Samuel ficou pálido, olhando para o telefone como se não acreditasse no que havia ouvido. Emílie percebeu imediatamente que algo estava errado. "O que foi? O que a mãe disse?" Ela estava chorando, mano. Falou para eu ajudar ela e a ligação caiu." Samuel tentou ligar de volta, mas só dava ocupado. Emílie sentiu um aperto no peito. Conhecia a mãe bem o suficiente para saber que ela jamais ligaria desesperada assim, sem um motivo muito grave. Onde ela estava trabalhando hoje? Na casa dos Moreira, no Taquaral. Sem pensar 2 vezes, Emílie parou um ônibus que passava. "Vamos lá." Durante os 20 minutos de viagem, os irmãos ficaram em silêncio tenso. Samuel mordia as unhas nervosamente, um hábito que tinha desde pequeno quando ficava ansioso. Emílie olhava pela janela, mas sua mente não parava de imaginar cenários terríveis. Quando desceram na Avenida Norte-Sul, já eram 5:15. O movimento de fim de tarde estava intenso, com carros buzinando e pessoas apressadas voltando do trabalho. A casa dos Moreira ficava numa rua tranquila, ladeada por árvores frondosas. Emílie tocou a campainha várias vezes, mas ninguém atendeu. Samuel contornou a casa e encontrou o portão dos fundos entreaberto. "Emílie, vem cá." Os irmãos entraram cautelosamente pelo quintal. A casa estava silenciosa demais. As ferramentas de limpeza da mãe estavam espalhadas no chão da área de serviço, como se ela tivesse saído correndo. "Mãe!" Samuel gritou, mas só ecos responderam. Emílie pegou o celular da mãe, que estava caído próximo a um vaso de plantas. A tela estava rachada, explicando por que a ligação havia caído. Foi então que Samuel encontrou um pedaço de tecido azul preso na cerca dos fundos. Era da blusa que a mãe usava naquela manhã. "Ela passou por aqui", murmurou Emílie, examinando-o. As pegadas na terra úmida que levavam em direção a um terreno baldio atrás da casa. O terreno baldio era um lugar que as crianças da região evitavam,
cheio de mato alto, entulho e uma antiga construção abandonada. Era conhecido como esconderijo de usuários de drogas e pessoas em situação de rua. Enquanto se aproximavam, puderam ouvir uma voz masculina áspera vinda da construção abandonada. Para de chorar, mulher. Ninguém vai te ouvir aqui. Os irmãos se entreolharam, o coração disparado. Era a voz de um estranho, e sua mãe estava lá dentro. Emílie segurou o braço de Samuel, impedindo que ele corresse em direção à construção. Calma, mano. Precisamos pensar. Eles se esconderam atrás de uma pilha de entulho e puderam ver a situação. Através de uma janela sem vidro, viram Arlete sentada no chão, com as mãos amarradas às costas, enquanto Rogério caminhava nervosamente de um lado para outro. Eu só quero o dinheiro que você recebe dos patrões, dizia Rogério. Sei que eles pagam bem. Uma casa daquele tamanho. Eu já disse que não tenho dinheiro, chorava Arlete. Trabalho para sustentar meus filhos. Tudo que ganho vai para casa, comida, escola. Rogério chutou uma lata, fazendo barulho. Mentira! Mulher que trabalha em casa de rico sempre tem uma reserva escondida. Samuel estava tremendo de raiva e medo. Queria correr e atacar o homem, mas Emílio segurava firme. Se a gente entrar assim, ele pode machucar ela. Precisamos ser espertos. Emílie tirou seu celular e tentou ligar para a polícia, mas não havia sinal naquela área. Olhou ao redor desesperado, procurando uma solução. Foi então que viu dois homens se aproximando da construção. Pelo jeito de andar e pelas roupas de trabalho, pareciam ser operários que voltavam do serviço. Um deles segurava uma caixa de ferramentas. Samuel, sussurrou Emílie, vai até aqueles homens e pede ajuda. Fala que nossa mãe está sendo sequestrada aqui dentro. Samuel hesitou. E se eles não acreditarem? Vai, eu fico aqui vigiando. Samuel correu até os dois homens que se chamavam João e Roberto. Trabalhavam numa obra próxima e sempre passavam por ali no fim do expediente. Por favor, senhores. Samuel chegou ofegante. Tem um homem que sequestrou minha mãe ali naquela casa abandonada. João, um homem negro de 40 anos, pai de 3 filhos, imediatamente levou a sério. Como assim, menino? Samuel explicou rapidamente a situação. Roberto, mais novo, já estava tirando o celular. Vou ligar para a polícia. O sinal aqui é ruim, disse Samuel. Meu irmão já tentou. João olhou para a construção e depois para Samuel. Quantos homens são? Só um, pelo que a gente viu. João abriu sua caixa de ferramentas e pegou uma chave inglesa pesada. Roberto fez o mesmo com uma chave de fenda grande. Roberto, você vai até a rua principal e chama a polícia. Eu vou ajudar os meninos. João, é perigoso. Cara, eu tenho filhos da idade deles. Se fosse minha esposa ali dentro. João balançou a cabeça. Não posso ficar de braços cruzados. Enquanto Roberto corria em direção à rua, João seguiu Samuel até onde Emílie estava escondido. Qual é o plano? Perguntou João em voz baixa. Emílie explicou a situação. João analisou a construção com um olhar experiente. Tem 2 entradas, uma na frente, onde vocês viram ele, e uma lateral que deve dar na mesma sala. Se a gente conseguir distrair ele pela frente, um de nós pode entrar pela lateral e soltar sua mãe. O plano era arriscado, mas era a única chance que tinham. João se posicionou na entrada lateral, enquanto Emílie e Samuel iriam distrair Rogério pela entrada principal. Lembra? Disse João. Vocês fazem barulho, gritam, chamam atenção. Assim que ele olhar para vocês, eu entro e solto sua mãe. Emílio respirou fundo. Era o momento mais assustador de sua vida, mas sua mãe precisava dele. Os irmãos se aproximaram da entrada principal. E aí, desgraçado? Gritou Emílie, surpreendendo a si mesmo com a própria coragem. Solta nossa mãe! Rogério se virou bruscamente assustado. Como vocês chegaram aqui? A polícia já está vindo, mentiu Samuel.
É melhor você soltar ela agora. Rogério ficou nervoso, olhando de um lado para outro. Era exatamente a distração que João precisava. Ele entrou silenciosamente pela lateral e, aproveitando que Rogério estava de costas, conseguiu chegar até Arlete. Com movimentos rápidos e precisos, João cortou as cordas que amarravam as mãos de Arlete com uma lâmina pequena que trazia no bolso. Fica calma, sussurrou para ela. Vamos tirar você daqui. Mas Rogério percebeu o movimento e se virou. Ei! Quem é você? Sou alguém que não gosta de ver mulher sendo maltratada, respondeu João, se colocando entre Rogério e Arlete. Rogério avançou em direção a João, mas nesse momento, Samuel e Emile entraram correndo. Na confusão, Arlete conseguiu sair da construção. O som das sirenes da polícia ecoou pela área antes mesmo que a situação se complicasse mais. Roberto havia conseguido chamar as autoridades e 3 viaturas chegaram ao local. Rogério, percebendo que estava cercado, tentou fugir pelos fundos, mas os policiais já haviam isolado toda a área. Ele foi preso sem resistência. Do lado de fora da construção, Arlete abraçava seus filhos com força, chorando de alívio. Suas mãos tremiam e ela repetia sem parar: meus meninos, está... Tudo bem, mãe, disse Emile também chorando. Você está segura agora. Samuel não conseguia falar. Apenas segurava a mãe com força, como se temesse que ela desaparecesse novamente. João e Roberto foram tratados como heróis pelos policiais e pela pequena multidão que se formou. Mas João, humilde como sempre, apenas disse: qualquer pai faria a mesma coisa. Nos dias que se seguiram, a história da família Santana se espalhou pelo bairro. A coragem dos meninos e a solidariedade de 2 trabalhadores que não hesitaram em ajudar uma estranha em perigo tocaram o coração de muitas pessoas. Arlete decidiu procurar ajuda psicológica para lidar com o trauma. A família Moreira, ao saber do que aconteceu, não apenas se desculpou pelo ocorrido, mas também se ofereceu para pagar o tratamento. João e Roberto se tornaram amigos da família. Aos domingos, era comum vê-los na pequena casa do Santana, compartilhando um almoço, simples, mas cheio de gratidão. Sabe o que aprendi com tudo isso? Disse Arlete para os filhos numa dessas reuniões dominicais. Que anjos existem sim, mas eles têm forma de gente boa que aparece quando a gente mais precisa. Emile, que amadurecera muito com a experiência, olhou para João e Roberto. É verdade, mãe, e às vezes a gente também pode ser anjo de alguém. Samuel, ainda mais tímido que antes, mas visivelmente mais próximo da família, apenas sorriu. Ele havia aprendido que coragem não significa não ter medo, mas agir apesar do medo quando as pessoas que amamos precisam de nós. A vida voltou ao normal, mas agora eles sabiam que faziam parte de uma comunidade que se importava uns com os outros, e essa era a maior segurança que poderiam ter.